E hoje, meus amigos, trago para vocês informações atualizadas da Randon. Ação boa, barata e grande oportunidade para o longo prazo. O que você acha? Deixa abaixo no seu comentário qual é a cotação das ações da Randon no dia que você está assistindo esse vídeo. O que a Randon faz? Rapt 3 ou Rapt 4? Qual é a melhor ação da Randon? Essas e outras informações irei olhar com vocês ao longo desse vídeo. A Randon, meus amigos, para quem não conhece, é uma holding que controla companhias nos setores de implementos rodoviários, autopeças e serviços financeiros. A empresa tem uma forte presença no mercado nacional, mas atua em mais de 100 países. A Randon está organizada em 5 verticais de negócios: autopeças, controle de movimentos, montadora, soluções financeiras e serviços e tecnologia avançadas. As receitas da companhia irão vir principalmente dessas 3 primeiras: autopeças, controle de movimentos e montadora. A companhia conta atualmente com mais ou menos 17 mil empregados, presença em mais de 125 países e foi listado na B3 em 1971. A companhia tem várias marcas conhecidas nos seus segmentos, nas suas verticais. Aponto, por exemplo, no segmento de autopeças, a Jost. A Jost é muito conhecida. E a Suspenses. No segmento de soluções financeiras e serviços, vamos ter as empresas ligadas a segmento financeiro, financiamento, tecnologia avançada. Teremos estudos para descobertas de novas tecnologias. E aqui eu destaco na montadora a própria Randon. A Randon é uma empresa de referência no setor. E no segmento de controle de movimentos, nós temos a Fras-le. Para quem não sabe, a Fras-le é uma das empresas que faz parte do grupo Randon, assim como a Fremax, por exemplo. Temos aqui o histórico de expansão da companhia. Entre 2000 e 2018, por exemplo, a companhia fez a aquisição da Fras-le na Europa, México, a aquisição da Fras-le China. 2019, 2021 veio a aquisição da Nakata, Suspenses, Conexus, enfim, várias outras marcas. E 2022 em diante, tivemos, por exemplo, a Hércules, a Jost Campinas. Então, é uma companhia que se expandiu através de crescimento orgânico e crescimento inorgânico, através da aquisição de outras companhias. Aqui temos a lista de países presentes, em que a Randon Corp está presente. Tem presença nos Estados Unidos, México, no Brasil, claro, né? Na Colômbia, Argentina, Uruguai, Chile, Índia, China, Alemanha e Inglaterra, com unidades produtivas e centros de distribuições importantes. Tem participação menor, por exemplo, na Romênia, na Holanda. E através desses centros de distribuição e unidades produtivas, ela está presente em mais de 125 países. Temos aqui os segmentos, as verticais de negócios. Temos o segmento de montadora, em que a companhia vai atuar com a construção de semi-reboques, vagões ferroviários, peças de reposição. No segmento de autopeças, a companhia vai atuar com a produção de eixos e suspensões, sistemas de acoplamento, sistemas de freio, fundição e usinagem. Em controle de movimento, vamos ter materiais de fricção, que são os freios, por exemplo, componentes para sistemas de freios e para sistemas de suspensão e direção. Tecnologia avançada, nessa vertical teremos automação industrial, soluções em nanotecnologia, testes, gestão de frotas, desenvolvimento de software, investimentos em empresas de inovação. E nas soluções financeiras, nós temos os financiamentos, consórcios, seguros, locações e vendas de imóveis de veículos pesados. E aqui temos uma gama de setores em que a companhia pode atuar, em que ela atua, na verdade, né? Que ela está presente de uma forma ou de outra. Agronegócio, indústria, mineração, reposição, mobilidade urbana, construção civil, tecnologia, varejo, logística e outros. A Randon Corp atua em segmentos e frequentemente eles precisam de reposição, já que são
locais produtivos em que as peças apresentam desgastes. Vale a pena investir nas ações da Randon? RAPT 3 ou RAPT 4? Deixa abaixo no seu comentário qual é a cotação das ações da Randon no dia que você está assistindo esse vídeo. Olha, de acordo com a companhia, no seu último resultado, a companhia passou por um cenário de queda expressiva na demanda dos seus produtos, principalmente no mercado interno, e foi parcialmente compensado pela expansão no mercado externo. A companhia diz que essa expansão do mercado interno, quer dizer, externo, veio acompanhada também do segmento de reposição, que deu um bom desempenho. Ela coloca apenas como exemplo que o segmento de caminhões pesados teve uma queda de 45% em relação ao ano anterior. Um dos destaques deste último resultado da Randon foi a diminuição da necessidade de capital de giro. Teve uma redução de R$ 1 bilhão em um trimestre. E ao longo dos últimos meses, a companhia comunicou via fato relevante a venda de um lote de vagões ferroviários para a Arauco, uma das maiores produtoras de celulose do mundo. O contrato prevê o fornecimento de um volume expressivo de vagões, com entregas entre maio de 2026 e novembro de 2027, totalizando cerca de 770 milhões em receita para a Randon. Em relação aos seus principais números, destaques econômicos, receita líquida estável quando comparamos o trimestre, mas quando comparamos o ano, a Randon não tem o que reclamar não. Receita líquida subindo 10%. Em relação ao EBITDA, aí sim, receita cresceu, mas a parte boa, vamos dizer assim, o núcleo do resultado, ele piorou. No trimestre, o EBITDA caiu 60%. E no ano, essa queda foi um pouco menor, mas é uma queda muito significativa. Para uma receita subindo 10%, o EBITDA caiu 16%, é muita coisa. E em resultado líquido, no último trimestre a companhia deu um prejuízo de 231 milhões de reais, enquanto que no ano o prejuízo foi de 250 milhões e 700 mil, alta de 160% em relação ao mesmo período do ano anterior. Na verdade, reverteu um lucro para um prejuízo, né? 2024, lucro de 708 milhões e no último ano, prejuízo de 250. Destaques financeiros, meus amigos. Dívida líquida da companhia passando aqui dos 6 bilhões e 400. Se tirarmos o Banco Randon, cai para 4 bilhões e 400, mas o importante é perceber que é uma dívida líquida que vem subindo. Por exemplo, tirando aqui, excluindo o Banco Randon. Em 2025, a alavancagem de dívida líquida sobre o EBITDA terminou em 3,2 vezes, enquanto que no final de 2024 estava em 1,6 vezes. Então dobrou a alavancagem de dívida líquida sobre o EBITDA. Quando você pega, por exemplo, o retorno sobre o patrimônio líquido, a companhia deu prejuízo, né? Então o retorno sobre o patrimônio líquido foi negativo. Enquanto que no final de 2024, esse retorno tinha sido quase de 15%. E o ROIC, que mede o retorno sobre o capital investido, despencando aqui mais de 50%, caindo ali próximo de 11% para 5% de ROIC. Então, um ROIC aqui nada bom. Mas nem tudo foi ruim. A companhia, em relação ao que ela projetava para o seu último ano, ela ficou dentro aqui praticamente quase tudo. Em receita líquida consolidada, a companhia estimava uma receita líquida entre 12 bilhões e 13 bilhões e meio e deu uma receita de 13 bilhões e 100. Receita no mercado externo, ela projetava uma receita líquida, uma receita de mercado externo entre 800 milhões de dólares e 850 milhões e reportou 774. Qual o detalhe? O dólar em 2025 ele foi muito menor do que ele estava em 2024. Acredito eu que se tivesse mantido aqui a mesma cotação, a companhia teria até ultrapassado essa projeção. EBITDA. A companhia projetava um EBITDA de 12 a 14 bilhões e agora nós tivemos a margem EBITDA, desculpe, de 12 a 14%, ela deu uma margem EBITDA de 12,2%, ou seja, ela já estava esperando uma redução na sua margem EBITDA. Em investimentos, a companhia previa investir no máximo 460 milhões, ficou levemente abaixo disso. Quando vamos pegar o mercado do último período, nós vamos ver que o negócio estava fraco mesmo.
Produção de caminhão caindo 14%, 34%, desculpem, semi-reboque caindo 36%, venda de caminhões caindo 15%, dos semi-reboques caindo 18%, exportações dos caminhões com queda de 13%, enquanto o semi-reboque dessa parte foi o único que subiu, 26%. Aqui vimos os principais indicadores. A alavancagem, como mostrei para vocês, ela veio crescente, apesar de ter diminuído, por exemplo, em relação a março de 2025, estava 3,75%, e ao longo de 2025, ela ter diminuído, ela foi diminuindo, ela está muito acima do que ela estava em dezembro de 2024. Mas o lado bom é que, se continuar essa trajetória, podemos ter uma redução da alavancagem nos próximos resultados. A origem da dívida, 81% é dívida em moeda nacional e 19% em moeda estrangeira. Em relação à utilização de necessidade de capital de giro, mais ou menos aqui é 1 bilhão e 400 de redução de necessidade de capital de giro. A companhia não distribuiu dividendos referente ao ano de 2025. Vejo que isso vem quebrando. Até 2024 a companhia distribuía dividendos, não eram muitos. Distribuiu 36 centavos, né, em 2024. Enquanto que o máximo de 2020 para cá foi 60 centavos em 2021. Receita líquida, receita por mercado de exportação, principal região é Estados Unidos e América do Norte, Mercosul e Chile é a segunda maior, e a Europa fica aqui com a terceira posição. As margens, investimentos reduzindo bastante, ó. Aqui foi investimento 2024, aqui 2025. Projeções para 2026. Receita crescendo entre 12 bilhões e meio e 14 bilhões. Receita de mercado externo entre 780 e 840 milhões de dólares. Margem EBITDA entre 12% e 14%, mantivendo. E agora ela espera um investimento entre 380 e 420 milhões de reais. Perspectivas para 2026. Cenário macroeconômico complexo, com incerteza no ambiente de negócios, tanto no Brasil quanto no exterior. Melhora do desempenho operacional pelas adequações de estrutura realizadas e disciplina financeira. Integração e captação das sinergias das empresas adquiridas nos últimos anos. Foco contínuo na redução da alavancagem, na otimização da necessidade de utilização de capital de giro e no controle do nível de investimentos necessários. Cotação das ações Rapid4. Preço-alvo de Rapid4. O que os analistas estão esperando para Rapid4, meus amigos? Em média, eles estão com uma perspectiva de mais de 60% de valorização. De 12 analistas que acompanham a companhia, 9 recomendam compra e 3 neutra. Ninguém está com recomendação de venda. É um lado positivo. Dentre os preços-alvos, o menor está nos R$ 7,00 e o maior em R$ 11,00. Nos últimos 12 meses, Rapid4 está com uma desvalorização de mais ou menos 50%. Máxima está ali nos 9,50. Então está dentro do preço-alvo máximo dos analistas. E a mínima é justamente no preço que a ação está atualmente. Por indicadores, esse dividend yield de 1% é referente ainda a pagamento referente a 2024. PL negativo, como vimos, a companhia deu prejuízo. E tem um P sobre VP de 0,3. Se você gostou, dê seu like. Muito obrigado a todos. Tudo de bom. Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos e até mais.